Bem, pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora a codificação do nosso layout HTML e CSS. Primeiramente, eu vou começar pelo cabeçalho, tá? E aqui é importante, pessoal, vocês perceberem, deixa eu só colocar para apresentar aqui, vocês perceberem inicialmente que o meu cabeçalho ele é organizado na tag header, tá? E dentro da tag header eu dividi meu cabeçalho em duas grandes partes. Eu tenho essa div inicial, que ela contém essa parte do meu cabeçalho, que tem a imagem e o título H1. E eu tenho a segunda parte, que é essa parte que está com pontilhado rosa, que é a minha barra de navegação, tá? Então, isso está implementado aqui no código, tá? Nós podemos observar aqui no código que está implementado dessa forma. A única coisa que eu fiz foi adicionar um ID para essa div, para me diferenciar ela das outras divs e conseguir formatar ela, tá? Então, aqui eu já tenho uma formatação inicial, onde eu coloquei a altura para minha header, tá? Aquela parte da div header eu também já coloquei uma altura de 9 VH e coloquei também uma cor de um tom de amarelo mais claro, tá? A minha figura, a minha caixa da figura, né, que fica dentro da div header, que é essa figura aqui, ó, que fica dentro da div, eu coloquei ela a distância de 10% do lado esquerdo, da margem esquerda, tá? E o meu div H1 eu coloquei ele centralizado, tá? Já a minha barra nave, que vem após a div id header, a barra nave aqui, ó, da linha 73 até a linha 80, essa barra nave, ela fica com 2 VH. Então, 2 VH com os 9 VH, eu vou dar os 11 VH, que é a medida aproximada do meu header, né? Essas duas tags estão dentro do meu header. Então, a nave ela ocupa uma fatia menor do ponto de vista da altura e a minha div header, que contém aquela outra parte, ela fica mais alta, tá? Então, só para a gente verificar isso na página, isso está dessa forma aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho a div header, vou só inspecionar aqui os elementos para vocês verem utilizando o navegador, tá? Vocês podem perceber que essa é a minha header, tá? Eu tenho aqui o div header, que é essa parte de cima, e eu tenho a nave, que é essa parte de baixo, tá? Essas duas partes são separadas, tá? E compõem aí o meu cabeçalho, bem? Dando sequência, pessoal, vocês vão perceber que eu tenho a formatação para minha o L, que é a minha lista que fica dentro da nave. Então, o que eu fiz com o L? Eu coloquei ela com uma largura de 40% e alinhei ela ao centro, com margem automática dos dois lados. Então, a minha UL, vocês podem perceber que ela está na parte central aqui, porque eu delimitei ela para o tamanho de 40%. Deixa eu só inspecionar aqui essa minha UL. Vocês vão perceber ela está ocupando 40% dentro da minha nave. Perfeito? Tá? E dentro da minha UL, eu formatei a classe menu, que na verdade a class menu é a que está associada aos elementos LI aqui. E aí eu coloquei o list style none para sair aquela bolinha que aparece nos itens de uma lista. Coloquei uma margem left de 5% à esquerda, né? Eles vão se distanciar 5% um do outro. E coloquei o display inline block, né? O display inline block é ele que permite exatamente esse tipo de efeito aqui. Na hora que a gente passa o mouse em cima do LI, a gente observa que o LI ele assumiu um bloco dentro da linha, né? Porque LI por padrão ele é um embaixo do outro, né? Se eu mudar um inline, o display dele, ele fica
inline block, né? E aí eu consigo deixar um na frente do outro para mim fazer esse tipo de menu. Eu tenho menus também aonde os itens ficam embaixo do outro, aí eu posso manter o display block mesmo, tá? Mas voltando aqui para o código, por fim ele tem a formatação da tag A que está dentro do menu, da class menu aqui, que no caso é esse link, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o funcionamento da propriedade flex, que é uma propriedade muito importante. Observe que alguns alunos ainda têm dúvida nessa propriedade, tá? Então, basicamente, eu quero fazer um alinhamento aqui vertical, tá? Desse menu dentro dessa linha, tá? E quero alinhar também essa imagem de forma correta aqui, dentro da div header, tá? E para mim fazer isso, primeiramente eu vou colocar uma formatação lá na minha div header, tá? Então eu venho aqui na minha div header, que é essa daqui, e vou colocar nela o display flex. Quando eu coloco o display flex na minha div header, o que que significa? Significa que os filhos dela, os filhos diretos, tá? Quais são os filhos diretos dela? É a figura e é o H1, tá? A tag A aqui, ela não é um filho direto, ela é um neto, tá? Então, ela não vai ser afetada, ela vai ser afetada porque ela está dentro da figura, então ela acaba sendo afetada também. Mas quem de fato é afetado é os filhos da div header, que é a figura e a H1. Quando eu coloco o display flex, esses dois elementos vão ficar um do lado do outro, tá? E além disso, eu consigo colocar o justify content para deixar eles alinhados no início, tá? Então vocês podem perceber que com flex start eu coloco eles para alinhar no início do lado esquerdo, tá? Então deixa eu só atualizar aqui o código para vocês. Vocês observaram que coloquei o display flex, coloquei o justify content flex start, e agora aqui na página vocês vão observar que ó, já ativo o alinhamento, eles ficaram alinhados do lado esquerdo, né, na posição flex start no início, e um do lado do outro, né? Ah, mas eu quero que eles fiquem alinhados no centro com relação à vertical, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu vou usar a propriedade align contents. Então, align itens center, tá? Eu posso também utilizar a propriedade justify itens, também colocar no center, tá bem? E aí, com isso, eu consigo o efeito de centralização, tá? A gente consegue com que esses elementos centralizados, tá? Ah, eu quero que somente o meu header fica centralizado, né? Então, eu posso fazer isso? Pode. Basta você incluir uma formatação aqui, no caso, para o meu o H1, certo? Vocês podem perceber que no H1 que eu vou, deixa eu só verificar aqui, pessoal. Perfeito. Certo? Eu vou ter que aumentar a largura dele, tá? Para mim conseguir fazer deixa eu aumentar aqui a largura dele deixa eu fazer um teste com 100% para verificar como ele vai ficar, tá? Vamos lá, aí, perfeito. Com isso, a gente consegue colocar ele nessa posição. Ah, mas ele está muito para a direita, Ramon. Tem como eu diminuir essa distância? Tem. Eu posso diminuir aqui a minha largura dessa tag H1, vou diminuir para 70. Né? Dessa forma, ele vai ocupar o espaço de 70% da tela e, consequentemente, vai ficar mais nesse ponto. A gente visualiza isso aqui de forma clara lá, pessoal. É importante entender que ele ocupa 70% após a minha imagem, tá?
Isso é levando em consideração a ordem que ele está inserido no meu HTML, tá bem? E eu poderia também fazer essa mesma formatação de, de alinhamento vertical para a minha tag, para a minha barra de navegação. Vocês podem perceber que ela está aqui no topo, né? Eu quero que ela fique no meio certinho, tá? Então, para isso, eu vou na minha tag nave, tá? Porque eu quero alinhar a minha URL que está dentro dela. Então, vem na minha tag nave, vou colocar nela também o display flex, tá? E vou colocar também é, o Align Items Center, tá? O Align Items Center, tá? E nós vamos perceber lá que ele começa já a ficar na parte central, tá bem? E eu posso ainda colocar também o Justify Content, que é um alinhamento, nesse caso, considerando o eixo horizontal, tá bem? Então, feito isso, ele já estava alinhado devido a essa propriedade aqui, ó. É o margem zero alto, ele já estava alinhado, tá? Mas nesse caso agora, eu posso até tirar essa propriedade. Quer ver? Vamos só fazer um teste. Vou deixar zerado aqui. E vou atualizar. Só que aí ele atrapalha alguma outra configuração. Lá vocês podem ver que ele ficou. Nesse caso aqui, eu posso até fazer isso, só que aí eu vou ter que começar a organizar melhor aqui. Não, pelo menos a largura eu tenho que deixar, tá? A largura de 40%, isso eu tenho que deixar, senão ele vai acontecer aquilo, tá bem? Se eu deixar a largura, vocês podem perceber que eu deixando a largura de 40% ou até menos, 30%, ele deixa alinhado, tá? Então, essa é a primeira parte, pessoal, de formatação do header, e depois nós vamos para a segunda parte de formatação da parte principal aqui do meu layout, tá? Joia? Até a próxima a todos.